Memórias de uma Patriota, capítulo 3. Alguns traumas. Tem bastante coisa nesse capítulo. Em alguns momentos eu vou ter que falar as palavras de uma outra forma, né? Vocês me entendem. Bom, vamos lá. Meu pai, super, hiper, mega ligado à área sindical, saiu de casa e abandonou o lar quando eu tinha 19 anos. Meu mundo desabou. Aos 13 eu tinha perdido meu avô materno e muita coisa já tinha mudado. Mas aos 19, iam embora todas as minhas referências masculinas. Todas. Minha mãe, mulher guerreira, de fibra, que desde menina cuidava dela mesma, tinha o dom de nos acolher e nos fazer encarar a vida. Cedo comecei a lutar por mim, mas sou branquela, descendente de italianos. Então, na visão progressista, minha vida foi o retorno do universo para o fascismo, da ancestralidade. Para eles, a vida foi difícil porque eu mereci por ser supremacista branca. Aqui tem um palavrão, mas eu vou evitá-lo de falar. Baita abobrinha. Quem inventou isso? Como assim? Pessoas chegaram nessa conclusão de que forma? Surreal. Emburrecer -rão as pessoas nos últimos anos ou as próprias pessoas emburrecer -rão e eu nem vi acontecer. Parei de ver TV faz uns 10 anos. O que aconteceu desde o advento da Netflix? Realmente eu devia ter percebido algo e parte era minha culpa. Não vi e por não ver, nada fiz. Um bom terapeuta, psicólogo ou mesmo uma pessoa comum pode perceber o emaranhado confuso de pensamentos em que eu estava mergulhada. Parecia mesmo um grande novelo de lã, daqueles bem difíceis de encontrar o fio para desenrolar. Meus pensamentos traziam muitas hipóteses para aquele momento. Nos afastamos da TV e, por sorte, não fomos abduzidos? E o que aconteceu com a parcela abduzida? Caiu nas narrativas? Na porta dos QGs eu pensava, tudo isso é muito louco. Como o resultado da eleição foi esse? E em meio a todas aquelas coisas e informações para os de esquerda, informações absurdas e irreais, provindas de um devaneio coletivo, informações que se descortinavam na minha frente, e eu ia ficando perplexa com o mundo que estávamos, um despertar de consciência e cortinas que se desfizeram feito fumaça que se dissolve no ar. Que mundo é esse? Porque a mídia não cobria de forma honesta o movimento pacífico da porta dos QGs. Muita gente não entendia o resultado das eleições. Milhões de pessoas estavam nas ruas. Milhões. A inconformidade era geral e a mídia inerte, ignorando o movimento. E quando começou a falar, porque depois de dias não dava para negar, chamavam as pessoas de Gol, PIS, TAS. Como assim? Em 1992, eu fui para a rua de cara pintada pelo impeachment do Collor. Tinha 19 anos e estava na faculdade. Porque a mídia fala que as pessoas que estão na frente dos QGs são Gol, PIS, TAS. Não faz sentido para mim. O primeiro artigo da Constituição diz que todo o poder emana do povo. E é o povo que está aqui. Onde está a mídia para perguntar o que o povo quer? Estão falando na TV sem saber de fato. Que eu saiba, o que o povo queria era transparência e esclarecimentos, e o que pegava era a vontade de esclarecimentos quanto ao processo eleitoral e o tal do código-fonte. Eu vi a live de um auditor argentino, vi logo na primeira transmissão, tudo corria rápido nas redes sociais, parecia até que Deus fazia chegar, nem eu entendia como as informações chegavam rápido. As bolhas que a internet mesmo cria. Deus, vi as duas lives. A primeira falava em anomalias do sistema, problemas nas tais maquininhas que teriam causado alguma alteração. Por isso,
o povo estava na porta dos QGs? Nada a ver com gol, tracinho pé. O povo queria lisura? O povo sentia que tinha tomado o gol, tracinho pé. E queriam a restituição do Estado democrático de direito. Tempos depois, a segunda live falava naquilo mesmo. Meu Senhor estava provado, alguém faria algo e o povo continuava. Eu estava lá, a gente via nos vídeos virais das redes sociais, as pessoas estavam nas ruas. E a mídia e a esquerda acreditando em gabinete do da direita. Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Parece ser o lema deles. E Mindate foi para mim prova disso. O gabinete do tal do é de esquerda. Pela Constituição Federal, o quarto poder, os militares, não a mídia, tem o dever de restituir o Estado democrático de direito quando esse se perde. E por isso o povo estava nas ruas, no Brasil inteiro, mas a TV não mostrava isso. Diziam que eram gol, tracinho PIS, tracinho TAS. Como de 1992 para 2022, 30 anos depois do que aconteceu com o Collor, o povo seria taxado de gol, tracinho PIS, tracinho TAS. Por estar querendo que o processo eleitoral tivesse sido de acordo com a Constituição Federal. Manifestação popular é direito constitucional. Onde está o tal do gol, tracinho pé? Pois é, percebi depois que de forma anticonstitucional tinha uma lei que, se não é constitucional, não é lei, que falava em atos democráticos. Algo criado por quem não é do legislativo. Como assim? Era um tal de inquérito do fim do mundo, que se não me falha a memória agora, tanta coisa fora do processo legal, e estavam dizendo que o povo que está na rua não tem legitimidade de estar, que estava na rua não tinha legitimidade de estar. Como assim? Tem sim. O artigo 1º da Constituição Federal oferece legitimidade ao movimento, oferecia aquele movimento. Quem era? Alguém que fora do legislativo para fazer lei. Mais uma prova de que quem estava sendo antidemocrático não era o povo. A verdade apareceria. Conheça a verdade vos libertará. O povo realmente acreditava que estava lutando pela democracia, enquanto era rotulado de gol, tracinho PIS, tracinho tá, e faz, tracinho cis, tracinho tá. No meu Instagram, eu filmava cenas na porta do QG, afinal, se a mídia iria ignorar, eu iria mostrar. Não só eu, como muitos brasileiros fizeram isso organicamente, por instinto de defesa e preservação do certo, do ético, do correto, entende? Apaguei tudo depois, porque eu não queria que usassem cenas para prejudicar ninguém. A mídia não parecia mídia para mim, e os jovens nem entendiam o que eu falava. O que aconteceu com os jovens? Fazem 30 anos desde o Collor, o que aconteceu que eu não vi? As questões foram se respondendo com o tempo. Foro de São Paulo, projeto de poder, narcotráfico, ONGs, mídia, Lei Rouanet, França, Venezuela, adenocromo, Ilha Epstein, Fórum Econômico Mundial. Tem mais gente aqui, mas eu não vou citar por conta de corte, etc, etc, etc. Certamente estávamos numa guerra espiritual entre bem e mal. Tudo o que queríamos era o bem de volta, e o bem sempre vence no final. Talvez tenhamos sim nos iludido com a possibilidade da vida enfim ser boa. Daí para as teorias de ascensão planetária, nova terra que os justos herdarão. Volta de Jesus e sinais do Apocalipse era um passo. Sim, parecia que estávamos lutando pelo justo e certo. Eu sentia um chamado interno de Deus. O chamado vinha de Deus. Me sentia como guerreira da luz, como se todos fossem guerreiros da luz numa missão de libertar o Brasil e ser parte do avivamento que mudaria o país e o mundo.
mas as trevas tinham as suas cartadas fortíssimas. E o que para muitos pode parecer teoria da conspiração, para mim eu tinha que encontrar uma explicação transcendental para justificar tanta psicopatia nos governantes atuais. Sim, eu via psicopatia e narcisismo. O que foi a pandemia e qual o papel da Organização Mundial de Saúde no caos? Essa visão ficou muito clara na minha mente depois do que eu assisti nas redes sobre o 8 e 9 de janeiro e mais tarde, em 7 de outubro do ano passado, 2023. Por fim, o que foi para mim o maior golpe até então que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Eles não estavam ajudando as pessoas nem daqui. Chorei muitas vezes e sair da depressão que entrei depois do que vi no 8 de janeiro foi muito difícil. Hoje consigo ajudar pessoas que passam pelos traumas daquela ocasião, pessoas que, diferente de mim, que parei para reconfigurar a mente depois do discurso do Mourão em 31 de dezembro de 2022, continuaram um movimento que não fazia mais sentido na minha cabeça e foram até a capital do país. Ou até mesmo pessoas que ficaram nos QGs em novembro e dezembro de 2022. Transformar a dor em ação para ajudar os outros é uma das melhores formas de transcender e curar a si mesmo e aos outros. Porém, antes, precisei eu sair da depressão que eu entrei.